pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de ciências da natureza do PET Municipal. As ciências naturais são incríveis e nos ajudam a compreender o mundo e os fenômenos que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a semana 3 da unidade do PET de Ciências. A unidade temática será Vida e Evolução, objeto do conhecimento, nutrição do organismo, hábitos alimentares e integração entre sistemas digestório, respiratório, circulatório e sistema reprodutor. Habilidade envolvida: organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais, atividades realizadas, idade, sexo, etc., para a manutenção da saúde do organismo. Conteúdos relacionados: nutrição e saúde, hábitos alimentares saudáveis, valor nutritivo e calórico dos alimentos, necessidades calóricas diárias, produção e consumo de alimentos, alimentação natural e alimentação equilibrada. A interdisciplinaridade será com língua portuguesa. Vamos ao trabalho? Pessoal, nosso tema é nutrição do organismo. Esta semana nós vamos aprender um pouco mais sobre a nutrição e saúde. Você já sabe que o nosso corpo precisa de nutrientes e energia para se manter vivo e saudável. Como a nossa alimentação, recebemos muitos nutrientes e energia que precisamos. A atividade dessa semana será introduzida por um texto que nós vamos ler, alguns vídeos que o professor separou para você que vão facilitar mais ainda a nossa descoberta. Bom aprendizado a todos. Como nós já vimos, o nosso corpo ele funciona igual a um veículo. Para que ele funcione adequadamente, ele precisa de combustível. E esse combustível são os alimentos, a água, e tudo tem que ser feito de maneira adequada e ordenada. Vamos conhecer um pouquinho na atividade de hoje? Olha só, vamos então para a apresentação da nossa apostila. Os alimentos fornecem os nutrientes que o corpo necessita, dentre eles sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Os carboidratos são a base da nossa alimentação e estão presentes em alguns alimentos, como massas e batatas, sendo a principal fonte de energia para o nosso corpo. As proteínas são essenciais para a reparação e construção do nosso corpo, como construir músculos, pele e outras estruturas, além de fornecer energia. Por isso, é fundamental que o indivíduo em fase de crescimento, ou seja, cada um de vocês, se alimente de fontes ricas em proteínas, como ovos, carnes, leguminosas, leite e seus derivados. As gorduras, também chamadas de lipídios, fornecem energia ao organismo e auxiliam na formação de algumas partes do nosso corpo. Manteiga, óleos doces, queijos, entre outros, são exemplos de alimentos ricos em gorduras. Porém, comer muitos alimentos gordurosos podem acarretar sérios problemas para a nossa saúde, como a obesidade. As vitaminas e sais minerais garantem o funcionamento do corpo e protegem contra doenças. Estão presentes nas verduras, frutas e legumes. Cada um dos nutrientes possui uma função especial ou mais de uma função em nosso corpo. Para ter saúde,
necessitamos de uma certa quantidade desses nutrientes e precisamos ingerir fibras vegetais, além da água, que é muito importante. Bom, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar nos anos anteriores sobre a pirâmide alimentar. E o que é isso? Bom, é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. É importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. Observa aqui na imagem do professor que nós temos, olha, na base, cereais, pães, tubérculos, raízes e massas. O segundo bloco são as frutas e hortaliças. O terceiro foco, leguminosas, leites e seus derivados, carnes, ovos. E lá no topo temos açúcares, doces, óleos e gorduras. Por que ela está organizada dessa forma? A base da pirâmide é aquilo que sustenta principalmente. Então, por isso que ela é mais longa e deve ser aqueles alimentos que mais estejam presentes na nossa alimentação. Conforme ela vai crescendo, a pirâmide vai afunilando, ou seja, vai diminuindo as quantidades, tá? Ou seja, a necessidade do corpo daqueles alimentos. Frutas, verduras, hortaliças, legumes, carnes, gorduras e açúcares são menores necessidades do que os cereais, os pães, tubérculos, raízes, etc. Essa pirâmide ela é adequada dependendo de cada pessoa, tá? Então é interessante que você procure e converse com um nutricionista para que ele possa indicar qual a alimentação mais saudável segundo a necessidade do seu corpo. Aquela dieta, assim dita, que funciona para um, não vai funcionar para o outro, dependendo das necessidades, da idade, o tamanho, até mesmo se é menino ou menina. Cada pessoa, em um momento específico da vida, tem uma necessidade de alimentação que deve ser orientada pelo médico responsável. Nesse caso, um nutricionista. Uma coisa muito, muito perigosa e que você não deve fazer jamais é ficar por aí pegando dietas pela internet ou por indicação. Ó, fulano fez tal dieta, ciclano fez tal dieta. Lembre-se bem, mesmo uma dieta que foi recomendada por um nutricionista para uma pessoa, ela não vai ser adequada para você, porque o profissional vai considerar individualmente cada um antes de estabelecer uma dieta adequada, tanto para a prática de exercícios, ganho de massa muscular, força, desenvolvimento físico, quanto para, por exemplo, emagrecer. Assim como uma medicação, a alimentação deve ser muito responsável e seguindo orientações de profissionais. Nunca vá, fulano falou que comer isso ajuda, que comer aquilo ajuda. Observa direitinho se aquela dieta é adequada para você no momento da vida que você está vivendo. Quem pode te dar essa resposta com mais assertividade? O profissional de nutrição. Muito bem, pessoal, o professor separou 2 vídeos para vocês e o primeiro é no canal da professora Vilma, que vai falar um pouquinho para a gente, nessa aula dela, sobre a alimentação, os nutrientes. Vamos curtir juntos? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre nossa alimentação. Preparados? Então vamos lá! Você estuda, corre, brinca, conversa e mesmo quando você está descansando, seu corpo continua ativo digerindo alimentos, respirando e pensando. Para se manter vivo e ativo, o corpo precisa de água e alimentos, e existem alimentos de vários tipos. Alimentos e nutrientes. Os alimentos contêm nutrientes, substâncias que fornecem a energia e os materiais de que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e se proteger de doenças. Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas
são alguns nutrientes presentes nos alimentos. Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia ao corpo. Eles estão presentes em alimentos ricos em açúcar e amido, como pães, macarrão, batata, mandioca, arroz, mel e doces. Os lipídios fornecem energia ao corpo, assim como os carboidratos. Estão presentes, por exemplo, em óleos, manteiga, creme de leite e carnes gordas. As proteínas são nutrientes responsáveis, por exemplo, pelo crescimento do corpo e pela cicatrização de ferimentos. Alimentos como carnes, leite, ovos, feijão e soja são ricos em proteínas. Sais minerais e vitaminas são importantes para a manutenção do corpo e a prevenção de algumas doenças. Estão presentes em alimentos como frutas, verduras, leite, ovos e certas carnes. A água está presente na maioria dos alimentos. Assim, além daquela que bebemos, também ingerimos água quando tomamos chás, leites e sucos, ou quando comemos verduras e frutas, por exemplo. As fibras alimentares. As fibras alimentares estão presentes em frutas, hortaliças e cereais. Elas não fornecem nutrientes nem são digeridas pelo organismo humano, mas são fundamentais porque dão consistência às fezes e ajudam na alimentação de materiais e substâncias que podem prejudicar o corpo. A energia dos alimentos. O rótulo dos alimentos industrializados informa quais nutrientes ou outros componentes, como fibras, existem no produto. O valor energético se refere à energia química fornecida pelo alimento. Uma medida dessa energia é a quantidade de calorias. Usamos a energia obtida dos alimentos para realizar todas as nossas atividades. Algumas delas gastam mais energia do que outras, como mostram as imagens. Esse é um exemplo da tabela nutricional presente em um rótulo de frasco de leite tipo A. Note que na tabela estão indicadas as quantidades de diversos nutrientes e componentes que existem no leite. Alimentação saudável. Uma alimentação saudável e equilibrada fornece a quantidade adequada de cada nutriente necessário ao nosso organismo. Para consumir todos os nutrientes de que precisamos, devemos ter uma alimentação variada que combine diferentes alimentos. Hábitos alimentares saudáveis dependem da escolha correta dos alimentos. Nem todos os alimentos devem ser consumidos na mesma proporção. Frutas, hortaliças e cereais devem ser consumidos em maior quantidade. Alimentos ricos em lipídios ou em açúcares como refrigerantes, frituras, balas e guloseimas devem ser consumidos com moderação, pois pequenas quantidades desses alimentos fornecem muita energia ao organismo. Alguns contêm muito sal, outros muito açúcar. Se forem consumidos em excesso, podem provocar problemas de saúde. No diagrama, cada área ocupada no prato representa a proporção que certos alimentos devem ter na nossa alimentação diária. Por exemplo, os vegetais, em verde, ocupam a maior parte do prato. Portanto, devemos ingeri-los em maior proporção com relação aos demais. Quanto mais vegetais e de maior variedade, melhor. Batatas cozidas ou fritas não contam, hein? Consuma grãos integrais variados, como o arroz integral, ou alimentos feitos com esses grãos, como pães e massas integrais. Reduza o consumo de grãos refinados, como o arroz branco, e de pães e massas brancos. Coma muitas frutas de todas as cores. Escolha peixes, aves, feijão e nozes. Reduza o consumo de carne vermelha e queijo. Evite bacon, frios e outras carnes processadas. A quantidade necessária de alimento depende da idade, do sexo e do modo de vida de cada pessoa. Por exemplo, quem pratica esportes deve consumir alimentos mais ricos em carboidratos do que quem é sedentário. As necessidades alimentares podem mudar quando consideramos situações específicas. Por exemplo, durante a gravidez, as mulheres geralmente precisam consumir mais alimentos ricos em calorias e vitaminas.
E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, passa lá no canal da professora Vilma, deixa um like para ela, faz aquele comentário agradecendo a essa vídeo que ela compartilhou com a gente. Vamos agora para o segundo vídeo que o professor separou. Olá pessoal, bem-vindo ao Sou Mais Saúde, um canal para quem deseja uma vida mais saudável. E hoje vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Se o ser humano é o que come, nada melhor do que ficar bem informado sobre o que estamos consumindo, não é mesmo? A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e na prevenção de doenças. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos. Aqui vamos falar um pouco sobre eles e um pouco mais. Carboidratos representa a base da pirâmide alimentar, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é recomendado pelos números de fibras, vitaminas e minerais que deixam essa absorção mais lenta. As principais fontes de carboidratos são os arroz, pães, batatas, massas, mandioca, cereais e muitos outros. Verduras e legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle do funcionamento do corpo. O consumo de verduras e legumes melhora o funcionamento do intestino. Alguns alimentos desse grupo são brócolis, couve-flor, repolho, abobrinha e muitos outros. Frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola e muitas outras. Quer saber mais sobre frutas? Não deixe de ver uma série de vídeos que fizemos falando sobre diversas frutas e seus nutrientes. Não esquece de deixar aquele gostei nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo, ok? Leite e seus derivados. Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornece proteínas ao nosso organismo. Os principais alimentos desse grupo são queijo, leite, iogurtes, manteigas e muitos outros. Grupo 5. Carne e ovos. Assim como os leites e derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Os alimentos desse grupo têm como características serem ricos em ferro, vitaminas do complexo B, como a B6 e a B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixes, frangos, carne e ovos, leguminosas e oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas e muitos outros. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte das vitaminas do complexo B. São ricos em calorias e seu consumo deve ser controlado. Os alimentos desse grupo são azeite, manteiga, óleo de soja e muitos outros. Açúcares e doces. Dividindo um topo da pirâmide alimentar, estão os açúcares e os doces. São alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem este grupo são
açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, bolachas e muitos outros. Além disso, esses grupos são divididos em 4 níveis. Nível 1, alimentos energéticos, que compõem o grupo 1. Nível 2, alimentos reguladores, que compõem o grupo 2 e 3. Nível 3, alimentos construtores, que compõem o grupo 4, 5 e 6. E grupo 4, alimentos energéticos extras, que compõem o grupo 7 e 8. E considero aqui de suma importância, assim como a água que fica na base da pirâmide alimentar, a prática de atividade física. Mantém nosso corpo em pleno funcionamento, em ordem perfeita, porque nosso corpo é uma máquina e toda máquina não deve ficar parada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até a próxima. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos importantes para a nossa saúde. Muito obrigado, até a próxima. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de passar nos canais indicados pelo professor, dar o like e agora vamos para nossas atividades. Bom, atividade número 1. Complete as lacunas corretamente de acordo com as palavras que estão escritas em negrito no texto acima. Então você vai procurar aquelas palavras em destaque, escritas com mais força no texto para completar aqui, tá certo? Letra A. Os são a base da nossa alimentação e estão presentes em alguns alimentos como massas, batatas, sendo a principal fonte de energia para o nosso corpo. Quais são os alimentos? Letra B. As e garantem o funcionamento do corpo e protegem contra doenças. Estão presentes nas verduras, frutas e legumes. Letra C. As são essenciais para a reparação e construção do corpo, como construir músculos, peles e outras estruturas, além de fornecer energia. Letra D. As fornecem energia ao organismo e auxiliam na formação de algumas partes do nosso corpo. Quais são as palavras presentes no texto, em negrito, que completam corretamente as frases? Atividade número 2. Observe a imagem da pirâmide alimentar e cite os alimentos que correspondem aos seus respectivos nutrientes. Quais são os alimentos que correspondem aos carboidratos? E quais são os alimentos das vitaminas e sais minerais? Quais são os alimentos que compõem as proteínas? E quais são os alimentos que compõem as gorduras? Atividade 3. Para refletir. Qual é a importância de uma alimentação saudável em nossas vidas? 4. Marque os quadrinhos que representam uma alimentação saudável. Batata frita ou milho verde cozido? Refrigerante ou vitamina de leite e fruta? Sanduíche ou laranja? Qual dos alimentos é mais recomendável para uma alimentação saudável? E olha só, para a atividade 5, veja as figuras dos alimentos e depois escreva o que você mais gosta de comer. Olha todas essas figuras desses alimentos e escreva o que é que você mais gosta de comer. E aí você vai ponderar, vai escrever. E aí, o que você acha? A sua alimentação, ela está saudável? Responde aí. A sua alimentação está saudável? Pessoal, falando em alimentação saudável, esse é um termo que eu vivo tendo a orelha puxada. A alimentação saudável ela é muito importante para o nosso dia a dia, principalmente para evitar alguns tipos de doenças que nós podemos agir contrária apenas comendo adequadamente e em quantidades suficientes. Esta é uma área que nós precisamos estar vigiando a vida inteira. Então, apesar de estar aqui falando com vocês, eu também fico me policiando para ter uma alimentação mais saudável possível. Principalmente porque eu tenho alergia a alguns alimentos, por isso preciso tomar muito cuidado na escolha do que eu vou ingerir. Espero que todos tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de responder a chamada no grupo da sala do WhatsApp. E dúvidas, envie para o professor. Um abraço, até a próxima aula.
Eu voltarei.